isso. Mariana Leporassi, o que é o artista independente? Tem uma célebre frase que diz que não há nada mais dependente que um artista independente, porque o artista independente, afinal de contas, depende de uma série de fatores para poder existir. E é verdade, né? É uma forma, assim, irônica, mas é isso. O artista independente, ele vive o ônus e o bônus dessa escolha, né, Tati? Assim, eu militei a minha vida inteira dentro desse rumo da música independente. Eu nunca fiz parte de um cast gravadora. Fiz, para não dizer que não, alguns projetos, sim, mas eu, na minha trajetória, eu sempre fui um pouco dessa linha, né, de ser mais autônoma mesmo e poder fazer as minhas próprias escolhas. Eu sempre trabalhei com um nicho de música que, desde que eu comecei a cantar, já não era assim a preferência do mercado, vamos dizer assim. Então, eu já sabia que meu nível de concessão ia ser muito, muito pouco para eu poder ser absorvida por um mercado que não estava absorvendo, né? Assim, a minha geração tem gente pra caramba produzindo música nesse mundo independente, né? Porque eu costumo dizer que o mundo da música, ele, na verdade, é um grande iceberg, se você pensar bem, onde só o que aparece é a ponta, o resto está todo, né, imenso, aquele bicho imenso que ninguém tem tanto acesso, né? Que fica imerso e ninguém vê. Porque a produção musical, na verdade, é uma coisa gigantesca, diversa, múltipla e que não é absorvida pelo mercado formal. Enfim, então, assim, ser independente é muito bom pelo ponto de vista da liberdade, só que para isso você tem que ter o triplo, quádruplo de disciplina, saber que os caminhos não são rápidos, muito pelo contrário, você tem que saber desde cedo fazer as suas opções, né? Saber o que você quer. Você quer ser uma celebridade ou você quer uma construção de carreira passo a passo? Isso é uma escolha, são escolhas o tempo todo que a gente faz. E, enfim, é complexo, não é simples, não. Vou dizer para você que foram flores os meus caminhos o tempo todo, porque é mentira. Quantos anos já de carreira, Mari? Ai, Tati, são tantos, porque assim, eu comecei... Já estou cumprindo para 42, hein? 42 anos já estou indo para 42 anos de carreira. Não, porque você, inclusive, começou bebê, né? Criança, super criança. Mas assim, eu comecei adolescente fazendo teatro, eu não comecei na música direto. Eu comecei fazendo teatro, eu fiz muito tempo, depois eu fiz faculdade de jornalismo, eu demorei para abraçar a carreira. Eu fiz jornalismo também. Temos muito mais em comum do que a gente imagina. Tá vendo? Eu demorei para abraçar essa carreira de, assim, falar, não, eu sou cantora, minha música, isso demorou um pouco, sempre foi meio... Ele custou um pouco até definir esse rumo. E depois disso, assim, apesar de ter flertado com o mercado formal, eu acabei fazendo uma escolha de pegar um atalho por minha conta. E, assim, eu acho que acaba... Eu acho que eu não tenho vocação para celebridade. Na verdade, assim, pensando bem, olhando para trás, eu acho que eu nunca tive. O artista independente, ele não tem nada caindo no colo dele, ele tem que buscar, então é sempre um aprendizado, é sempre testar e ver o resultado, né? E é muito nele, muito centrado nele, é uma coisa muito solitária, um caminho muito solitário, né? Mas tem um lado bacana, que eu acho que é o lado do empreendedor por si só, né? Porque a gente acaba sendo um empreendedor de nós mesmos. É como se nós estivéssemos abrindo uma pequena empresa, separa uma grana para aquilo, investe e vai ter um tempo para você começar a colher. Além de você ter mais liberdade de escolha, de você fazer o que você quiser, né? Você pode fazer o que você quiser dentro disso. Se você é independente, você não deve nada para ninguém, você tem o teu caminho livre, você pode fazer, né, milhões de coisas. Claro que você vai estabelecendo parcerias, apesar de ser solitário, você precisa de uma equipe que te ajude, você tem que ter bons parceiros, você, no caso, assim,
eu virei uma compositora tardia, porque eu comecei a compor muito tarde, mas então, durante muitos anos, eu era intérprete. Então, eu gravei muitos discos, muitas coisas como intérprete, e, assim, cantando músicas de outras pessoas. Então, eu tinha que ter autores também que me munissem de material. Então, você acaba se relacionando com um monte de gente, né? Tem a sua banda, tem as sonoridades dos discos, tem os produtores, tem o seu produtor executivo. Eu tenho uma empresa de produção desde cedo, como eu criei a minha própria produtora, junto com a minha produtora, que é a produtora da minha vida inteira, que cuida da minha carreira, Sandra De Paoli. Hoje, essa minha produtora é um selo. Então, você vai se munindo de coisas. Então, assim, essa coisa do empreendedorismo eu tinha desde sempre. Foi o que fomentou e mobilizou a minha carreira e que me possibilitou, inclusive, lançar tantos discos como eu lancei, trabalhar tanto quanto eu trabalhei, trabalhar com editais, viajar o Brasil inteiro cantando, isso tudo eu fiz por conta dos nossos, né, movimentos aqui meus, da minha equipe, das pessoas com quem eu me relaciono hoje. Eu tenho um selo acoplado a uma produtora, quer dizer, foi ficando mais facilitado o caminho por conta do... Mas cada um é um, entendeu? Nem todo mundo vai ter uma produtora, mas vai se associar a alguma. Nem todo mundo tem esse espírito de empresariar, mas tem que ter puxar um fio para... O que eu acho muito importante, assim, hoje, olhando hoje, para quem vai começar hoje, é você ter consciência do que é ser artista, ser músico e saber o seu caminho, saber o caminho do seu dinheiro desde o início.